Olá, queridos, graça e paz, estamos mais uma vez aqui e já vou começar pedindo, se você não é inscrito neste canal, clique aí, ok? Acione o sininho para receber notificações. Eu tenho dito e eu repito aqui, se é bom para você, será bom para quem você ama. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar um like, não deixe de fazer um comentário. Teu comentário para mim é muito importante. Porque eu quero falar hoje sobre um assunto que é a ausência deste fator que eu vou falar, tem emperrado a nossa ida para o nosso futuro. Quantas pessoas não tomam decisões na vida, ou quando as tomam de uma maneira errada, porque não discerniram princípios que devem reger uma decisão. Então hoje eu estou falando sobre os desafios de uma decisão. A Bíblia nos conta, no livro de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46, a história de um cego chamado Bartimeu, aliás, o único cego na Bíblia que tem um nome, e ainda fala a antecedência dele, falando Bartimeu, filho de Timeu. E é interessante que este nome traz uma importância didática e teológica muito grande, porque o prefixo bar significa filho, e Timeu significa homem nobre. E a Bíblia fala que Bartimeu era filho de Timeu. Quer dizer, filho de Timeu, filho de Timeu. E ele era filho de um homem nobre, né? Segundo alguns estudiosos, ele tornou-se cego por algumas questões de ordem política, porque o pai dele possivelmente foi um militar. Mas, detalhes à parte, a Bíblia diz que ele era cego e mendigo. Havia ali duas designações, dois adjetivos da vida desse homem que estava assentado nas ruas de Jericó, e Jesus passava por ali, e ele, ouvindo que Jesus passava por ali, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou, a tal ponto de que as pessoas que estavam ao lado dele gritavam para ele: pare de gritar, mas quanto mais mandavam ele parar, mais ele gritava. Então a Bíblia diz que Jesus parou onde estava, mandou chamá-lo, e a Bíblia fala que ele deu um salto, lançou para trás de si a capa, foi até Jesus. Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? E ele disse: eu quero voltar a enxergar. Possivelmente, certamente, pelas suas palavras, um homem que havia sido um visionário passou a ser cego por força de uma circunstância. Aqui eu encerro a história bíblica para entrar na sua e na minha vida. Quais foram as coisas que interromperam a nossa visão, que faz com que você hoje não enxergue mais a vida como você enxergava antes, não creia mais como você cria antes? Eu queria dizer para você que o mesmo Jesus que passou em Jericó está passando aqui agora, através deste vídeo, para ensinar você que o poder de uma decisão é mais forte do que a força de uma circunstância. Então nós temos que aceitar os desafios que as decisões trazem. E eu quero que você pegue aí o seu caderno, você pegue a sua caneta e comece a anotar o que eu vou compartilhar com você. Qual é a primeira decisão que você tem que tomar para que a sua vida seja definitivamente ajustada e você passe a enxergar o que você nunca enxergou? Decida a quem você vai dar ouvidos. Anote isso. Decida a quem você vai dar ouvidos. As pessoas estavam gritando para que Bartimeu se calasse, mas ele se concentrou no seu objetivo, no que ele estava falando. Mais importante do que aquilo que você ouve, querido, é o que você decide fazer com aquilo que você ouve. Anote essa frase aí. Mais importante do que aquilo que você ouve é o que você decide fazer com aquilo que você ouve. Em Provérbios 1:33 está escrito assim: aquele que me der ouvido habitará seguro, sem temor do mal. Então, tudo na nossa vida começa a se fazer diferente quando a gente aprende a ouvir o que nós precisamos. No reino, toda visão começa com audição. Bartimeu só viu porque primeiro ouviu. Ele ouviu que Jesus passava ali e começou a gritar. E antes de ser um visionário, de enxergar outra vez, a Bíblia fala que ele vai até Jesus ainda cego, porém ouvindo a voz de quem disse assim: tenha bom ânimo, o mestre te chama. De um lado, pessoas dizendo: cale a boca. De outro lado, um grupo dizendo, enviado por Deus, dizendo: tenha bom ânimo, o mestre te chama.
Quantas vezes você entra numa igreja, ouve uma mensagem, mas já tendo vindo lá de fora, tendo ouvido coisas que feriram você, magoaram você, mas há um Deus que envia pessoas, e me permita a franqueza e a aparente petulância, eu sou uma dessas pessoas que estou aqui nesse vídeo dizendo para você, tenha bom ânimo, o Mestre está te chamando, porque a mudança da nossa vida começa com o nosso atendimento a um chamado. Anote outra frase aí, no reino, primeiro você atende, depois você entende. Pode ser que você não esteja entendendo nada, mas se o Mestre está te chamando, atenda. Vá hoje a uma igreja, pegue hoje a Bíblia, ouça as orientações que você vai estar ouvindo aqui agora, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai mudar a sua vida. Mas primeiro, decida a quem você vai dar ouvido. Talvez você diga assim, hoje eu vou lá para escutar uma palavra, e alguém diga assim, não vai não. Você tem que decidir a quem você vai ouvir. Talvez você diga, eu estou projetando fazer isso, alguém diz, não vai dar certo, e outro diz, vai dar certo. Você tem que decidir, a decisão ela é sua. Então anote este primeiro tópico, decida a quem você vai dar ouvidos. Segundo, decida o que você precisa deixar. Anote isso é muito importante, porque quando ele atende o chamado de Jesus, a Bíblia fala que há uma coisa importantíssima. Ele faz duas coisas. Primeiro, ele joga para trás de si a capa e dá um salto. Ele joga para trás de si a capa, imagina que eu tiro esse blazer e jogo ele para trás, e dá um salto. Há duas coisas importantes a serem entendidas aqui nesse texto. Porque a capa emprestava a Bartimeu uma aparência mentirosa. Lembra-se que eu falei no início que o nome Timeu significa homem nobre? Então, Bartimeu, o filho do homem nobre, na verdade era mendigo e cego. Mas ele usava uma capa. E capa, queridos, é geralmente característica de príncipes, característica de nobrezas, é até no nosso tempo de super-heróis. Mas ele pega a capa, joga para trás de si e dá um salto. E aqui tem um segundo aspecto. Porque guarde um detalhe, aquela capa não deixava de ser uma bagagem que ele carregava nas costas. Tudo que nós carregamos nas costas é uma bagagem. Quem sabe o teu passado está sendo uma bagagem que você está carregando bem no teu presente. Mas ele jogou a capa para trás, deu um salto. O que eu entendo disso? Que a dimensão dos nossos saltos dependem do peso que nós carregamos. Quanto maior é o peso, menor será o salto. Então ele alivia o peso da bagagem, dá um salto, a Bíblia fala, porque ele decidiu atender a voz dos enviados pelo mestre e não dos enviados pelo diabo que dizia cala a boca. Mas alguém chegou e disse, tenha bom ânimo, o mestre está te chamando. Então, você precisa entender isso. Em Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, está escrito que nós devemos nos desembaraçar de todo pecado e todo embaraço que tenazmente nos rodeiam, e isso impede nós percorrermos a carreira que nos está proposta. Mas há uma outra coisa também de desembaraço muito séria, que se encontra em João capítulo 11, versículo 44. Jesus ressuscitou Lázaro, mas quando Lázaro vem para fora, ele dá uma ordem dizendo, desatai-o, desamarrai-o e deixai-o ir. Ou seja, nós precisamos decidir o que nós precisamos deixar. Há muita coisa que Jesus já fez na nossa vida, mas que nos impede de viver o melhor, porque nós ainda não deixamos o que só nós podemos deixar. Então hoje essa palavra é para você, deixar algumas coisas que estão inviabilizando a tua ida para o futuro. Que talvez você tenha até um relacionamento de afetividade com isso que está prendendo você. Mas existem coisas que nós gostamos, mas que Deus odeia. E nós precisamos aprender a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então, segure essa palavra. Decida o que você precisa deixar, porque Deus não tirará você daquilo que é você quem tem que decidir. Ok? Terceiro e penúltimo ponto. Decida o que você quer. Eu amo esse tópico aqui. Você tem que decidir o que você quer. Eu me lembro que eu estava indo, ia sempre ao Rio de Janeiro, eu estou aqui na região dos Lagos, e eu tinha um compromisso no Rio. Todas as vezes que ia ao Rio,
eu passava por uma lanchonete, e eu amava passar naquela lanchonete, porque tinha uma placa com vários nomes de sanduíches. E aquilo ali foi muito estratégico por parte do vendedor. O nome de um sanduíche era Você Que Sabe, o outro era Qualquer Coisa, o outro era Qualquer Um, porque tinha gente certamente que chegava naquela lanchonete e não sabia o que queria. Então já tinha lá, se alguém dissesse Qualquer Coisa, o balconista já sabia o sanduíche que ele deveria trazer. Então eu não sei, eu queria dizer para você com certeza que você não está nessa lanchonete. O reino de Deus não é uma lanchonete com uma placa, qualquer coisa, qualquer um serve, não. Você tem que decidir o que quer. Porque quando Bartimeu jogou a capa, decidiu dar ouvidos às pessoas certas, foi até Jesus. Jesus poderia ter-lo curado, porque ele era cego, mas Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Agora, aqui tem um entendimento muito profundo. Lembra-se que eu disse no início que havia 2 adjetivos sobre a vida de Bartimeu? Ele era o quê? Cego e mendigo. Ora, como cego, ele precisava enxergar. Como mendigo, ele precisava de dinheiro para comer. Então, ele teria que decidir o que ele queria. Se ele queria a prioridade ou se ele queria o que era secundário. Você tem que decidir na sua vida o que é primário, o que é secundário. O que é urgência e o que é prioridade. Qual é a diferença entre urgência e prioridade? Urgência é aquilo que tem que ser feito logo. Prioridade é aquilo que tem que ser feito primeiro. Era urgente que ele tivesse dinheiro para comer, mas era prioridade que ele enxergasse para trabalhar e gerar o seu próprio dinheiro. Então Jesus olhou para o mendigo e para o cego e falou, o que é que você quer? Você quer curar a tua mendicância ou você quer curar a tua cegueira? E ele escolheu não a urgência, mas ele escolheu a prioridade. Ele disse, eu quero voltar a enxergar. Jesus vai então e o cura, porque quando você decide o que você quer, certamente Deus vai agir em conformidade com aquilo que você diz que quer, porém, para o nosso querer ser legítimo, ele tem que estar casado com o nosso fazer. Aquilo que nós fazemos tem que estar em harmonia com aquilo que a gente diz que nós queremos. Pergunte uma pessoa que fuma se ela quer morrer com câncer no pulmão. Ela vai dizer, lógico que não, mas o que ela está fazendo não está em coerência com aquilo que ela diz que quer. Ela quer saúde, mas ela está fazendo coisas que danificam a sua saúde. E eu estou aqui então para dizer para você que você tem que decidir o que você quer. E Deus é poderoso para fazer você discernir o que é prioridade e o que é urgência. Vou te dar um exemplo bíblico. A Bíblia diz que nós devemos buscar, diz Mateus capítulo 6, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Como é que eu descubro, pastor Marcos, o que é prioridade? Faça aquilo que a Bíblia diz e você vai ter aquilo que você quer. Que a Bíblia diz no livro de Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que isso aconteça com a tua e com a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Em último e quarto lugar, ainda baseado nessa história fantástica de Bartimeu, decida percorrer a distância necessária. O que foi que nós vimos que Bartimeu fez? Bartimeu decidiu a quem ele daria ouvido. Deu ouvido àqueles que disseram, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Depois ele decidiu o que ele queria. Ele decide, dizendo, eu quero enxergar. Mas esse ponto que eu quero colocar para você, ele, depois de ter decidido o que ele queria, porque o mestre pergunta para ele o que ele queria, e em quarto e último lugar, ele decide percorrer a distância necessária. A parte que te cabe, querido, Deus não fará. Porque Jesus poderia ter ido até ele, Jesus não tinha curado ele ainda era um cego. Jesus mandou chamá-lo, porque o lugar da nossa transformação não é o lugar que a gente decide para Deus operar. O lugar da nossa transformação é o lugar onde Deus nos chama para nós estarmos. Então Deus falou para ele, Jesus falou para ele, vem até aqui, chama ele até aqui. Ele percorreu a distância, e é interessante que Jesus estava se distanciando à medida com que ele gritava. Se ele parasse de gritar, a distância seria maior. Jesus só parou por causa da insistência dele, mas Jesus já estava andando, se distanciando, desde o primeiro grito de Bartimeu. Mas não teve problema,
ele decidiu percorrer a distância necessária. Então, olha bem, havia uma distância entre Bartimeu e Jesus. O tamanho da distância depende da demora da decisão. Guarde esse detalhe e anote isso também. Joga isso aí na minha rede social. O tamanho da distância depende da demora da decisão. Uma indecisão aumenta a distância a ser percorrida, mas a decisão tomada no momento certo vai encurtar a distância a ser percorrida, vai interromper esse distanciamento. Sabe por quê? Porque Deus não está parado esperando a nossa indecisão, Ele está se movendo, Ele está trabalhando. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu também. Isaías 64 diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Há um Deus que trabalha. Então decida percorrer a distância necessária. Talvez a pessoa que está aí contigo tenha que percorrer uma distância maior ou menor. Não importa. Cada um tem a sua distância. A decisão posta em prática capacita a execução da ordem. Então decida, porque você só receberá uma capacidade para obedecer essa ordem quando você estiver decidido. É interessante, você vai notar isso no decurso da Bíblia. No capítulo 5 de João, por exemplo, havia um homem que estava enfermo há 38 anos. Jesus olhou para ele e falou, você quer ser curado? E ele responde, não há homem nenhum que me jogue no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, entra outro antes de mim. Jesus não ficou com peninha dele, porque Jesus não tem peninha da gente. Ele tem ordens e instruções, porque toda instrução antecede o milagre. Jesus deu uma instrução a esse homem dizendo, levanta, toma tua cama e anda. Ele não ficou falando para Jesus, mas eu não posso porque eu sou doente. Ele simplesmente decidiu obedecer. A tua decisão te capacita a obedecer a ordem, por mais absurda que ela pareça aos olhos humanos. Que Deus abençoe você, tome a decisão, aceite os desafios da decisão, porque eu tenho certeza que Deus vai te fazer enxergar coisas boas e grandes, porque Bartimeu voltou a enxergar, ou seja, passou a ver o que ele tinha deixado de ver, mas certamente, pelo tempo que ele ficou cego, ele passou a ver coisas que ele ainda não tinha visto. Deus não vai te fazer apenas ver coisas que você perdeu, mas vai te fazer ver coisas que você nunca enxergou, porque a tua visão vai determinar a tua conduta. Deus abençoe, graça e paz.